sobreviventes em livros, que tudo esteja tudo bem com vocês. O sorriso, O Sorriso do Lagarto é um romance de João Ubaldo Ribeiro, um dos maiores nomes da literatura brasileira do século XX, um dos raros mestres das letras e dono de uma incrível sensibilidade para coletar a identidade, o humor e as contradições do povo brasileiro para o seu pomar literário. O Lagarto sorriu em 1989, quando o Brasil atravessava um mar de transições, renovações e transformações políticas, econômicas e culturais que influenciaram profundamente a literatura. E claro, as artes de forma geral. Então, o nosso dedinho de prosa é sobre João Ubaldo Ribeiro, membro da Academia Brasileira de Letras, que passou no dentista antes de mostrar o seu lindo Sorriso do Lagarto, que já foi adaptado para minissérie da Rede Globo em 1991. Sobreviventes. O Sorriso do Lagarto veio a lume no fim da década de 1980. E como sabemos, aquele foi um período muito turbulento da história do Brasil, marcada por redemocratização depois de 21 anos de ditadura militar. Só para a gente se lembrar aqui, nas décadas anteriores, o Brasil exigia, e ainda exige, profundas mudanças políticas, sociais e econômicas em meio à redescoberta de sua própria identidade cultural. Naqueles anos de chumbo, a sociedade brasileira discutia graves questões de corrupção, desigualdade e o papel das elites. Alguma coisa mudou? Eu acho que nada mudou de lá para cá. Em sua obra, o escritor baiano João Ubaldo Ribeiro, por meio de um dedinho de prosa, irrigado por fortes ironias e também humor sarcástico, sem que o leitor perceba, fala sobre o flagelo social, a cultura e a religiosidade do Brasil em assuntos cotidianos como ciência, religião, poder e o próprio sentido da existência humana, em obras como Viva o Povo Brasileiro e Sargento Getúlio. O Lagarto sorri na fictícia ilha de Santa Cruz, uma sátira à própria Bahia e seus conflitos entre tradições locais e modernidade. Ilha de Santa Cruz como alusão ao primeiro nome do Brasil, já que os navegantes lusitanos cá aportaram. Pensaram em se tratar de uma ilha e não um continente. E para quem não se lembra, o bebê João, um dos expoentes da literatura brasileira que viria a ser, nasceu no dia 23 de janeiro de 1941, em Itaparica, Bahia, uma ilha que lhe serviria de inspiração para muitos de seus causos. Seus avós faziam parte da elite tradicional baiana. Seu pai era professor e coronel local, e sua mãe o incentivou desde a infância ao amor à literatura, despertando dessa forma o seu apreço por cultura, literatura, identidades e querelas sociais. Após o período escolar, João Ubaldo foi para Salvador, onde formou-se em Direito pela Universidade Federal da Bahia, UFBA. Porém, cedeu aos seus interesses pela escrita e pelas ciências sociais que o provocaram a realizar uma especialização em administração pública e ciência política na Universidade da Califórnia do Sul, nos Estados Unidos.
João Ubaldo Ribeiro casou-se pela primeira vez com Mônica Maria Roters e teve as filhas Manuela e Emília. E o seu segundo casamento foi com a escritora jornalista Berenice Batella. E nasceu o filho Bento. Por último, João Ubaldo casou-se com Mônica Maria Cardoso. Sua família e sua vida familiar, relações pessoais deram-lhe experiências muito interessantes para compreender as dinâmicas familiares e o espírito da vida brasileira. João Ubaldo abriu as portas da literatura no fim da década de 1960 ainda, quando publicou o seu primeiro tapete literário, Setembro Não Tem Sentido, em 1968. Só não sei se fazia sentido lançar em setembro. Mas foi Sargento Getúlio, em 1971, que lhe bateu continência nacionalmente sobre um sargento encarregado de transportar um prisioneiro lá no sertão nordestino, destacando-se pelo emprego da linguagem regionalista e por abordar a realidade brasileira quanto à brutalidade do poder e, consequentemente, o abuso desse poder. Mas em 1984, e não tem nada a ver com George Orwell, um ano muito balançado entre o regime militar e as ebulições de abertura democrática, João Ubaldo resolveu bradar: "Viva o povo brasileiro!" Um retrato da formação da identidade brasileira, com cenários de história, mitologia, política, cotidiano, religiosidade e cultura nacionais. Nesse tecido maravilhoso, multicultural, as linhas usadas pelo alfaiate das letras, da mais pura lã, são com as cores do realismo mágico, o humor ácido, o lirismo petalar, a sátira e críticas sociais que também arco-irizam as colchas literárias de Machado de Assis, Jorge Amado e Gabriel Garcia Marques. O nome de João Ubaldo Ribeiro frequentava os salões dos círculos literários que o congratulavam com diversos prêmios literários, como o português Prêmio Camões, em 2008, o mais importante galardão literário da língua portuguesa, e o brasileiríssimo Prêmio Jabuti. No entanto, o maior reconhecimento em terras brasilienses aconteceu em 1993, ao ser eleito para a cadeira número 34 da ABL, Academia Brasileira de Letras. Mas em 2014, o lagarto parou definitivamente de sorrir e o sargento Getúlio gritou: "Viva o povo brasileiro!" Porque aquele julho não teve sentido no dia 18. João Ubaldo Ribeiro, aos 73 anos, havia atingido a maioridade para se mudar de sua casa no Rio de Janeiro e passar a morar nos campos elíseos dos grandes escritores brasileiros. Largamente lamentando e noticiando o Brasil em países de língua portuguesa. Sobreviventes, esse é o sentido da literatura. Esse é o sentido dos escritores. Fazerem com que nós sintamos a emoção, a verdadeira emoção, a emoção das letras. Isso é maravilhoso. Feliz é aquele que consegue sentir a emoção pelas canetas de condão de escritores tão maravilhosos como João Ubaldo, como vários outros, de vários outros países, a escreverem as suas pautas, ou abordarem, como eu gosto muito de falar, como alfaiates
ou costureiras ou bordadeiras das letras. Essa é a emoção maravilhosa que a gente sente. E quando o Sorriso do Lagarto foi lançado em 1989, o mundo e o Brasil atravessavam um rio caudaloso de transições e mega transformações. No final daquela temporada, daquela jornada de 1980, ainda se respirava a tensão da Guerra Fria. E eu nasci nesse período de Guerra Fria lá em 1975. Porém, havia muitos movimentos para a abertura política e econômica em vários países. No fim de 1989, no dia 9 de novembro, eu jamais me esqueci disso. O Muro de Berlim caiu. Chegava ao fim de quase 8 décadas de disputas ideológicas e políticas entre o Ocidente e o Oriente. A disputa ainda existe. O fim era do comunismo, a derrota do comunismo naquele tempo. E pelas televisões coloridas, ainda sem controles remotos, muitos de vocês nem sabem disso, que uma televisão um dia não teve controle remoto e tínhamos que nos levantar do sofá ou da poltrona para, na televisão, apertar botões para mudar de canal, ou então de estação, ou então aumentar ou diminuir o volume, ou controlar as cores e brilhos e por aí vai. E pelo chiado do rádio, o mundo acompanhava o início do declínio do bloco soviético e da expansão dos ideais democráticos e capitalistas, mas também viu que todo esse enredo provocou o colapso dos países da cortina de ferro do leste europeu e a catastrófica eclosão da Guerra da Iugoslávia entre 1991 e 2001, com a sua natural fragmentação em sete países: Croácia, Sérvia, Montenegro, Macedônia do Norte, Eslovênia, Bósnia-Herzegovina e Kosovo, e as consequentes independências dos países formadores da então União Soviética. Já em solo brasileiro, já no Brasil, em meados dos anos 1980, os brasileiros testemunharam o fim do período ditatorial e o início do processo de redemocratização após tanto tempo sufocado. Enfim, o Brasil respirava os ares puros da redemocratização e do restabelecimento das liberdades políticas e civis reprimidos por quase 2 décadas, ou melhor, por 2 décadas de governo militar. Em 1985, foi eleito o primeiro presidente civil, Tancredo Neves, mas ele faleceu. O vice, José Sarney, assumiu o cargo. Em 1988, o Congresso Nacional promulgou a Constituição Federal, com importantes e necessárias garantias de direitos civis, sociais e políticos, como a liberdade de expressão, os direitos dos trabalhadores e justiça social. A sociedade brasileira via uma histórica luz de esperança e renovação no fim do túnel, mas com piscadas de gigantescos desafios, com gravíssimos problemas estruturais, como desigualdade social, crises econômicas, aumento da dívida externa e a maior chaga de todas, hiperinflação. Na época, a classe média brasileira sofria com a instabilidade econômica, enquanto as desigualdades sociais se tornavam ainda mais nítidas. E atualmente, a sociedade brasileira, especialmente a classe média, ainda sofre com alta carga tributária,
vendo a sua renda familiar encolher cada vez mais com a inflação e o país está em recessão. Isso tudo constitui também, por um outro lado, o Brasil como Belíndia, uma mistura de Bélgica com Índia, porque o saneamento básico é básico e não existe. Estradas não existem, segurança não existe, educação não existe, saúde, o SUS. Pergunta aqueles que precisam do SUS em pleno século XXI. Perguntem. E o governo federal ainda vem com uma excelente ideia, eu estou a falar deste governo federal, vem com a excelente ideia de, na educação, alunos que reprovaram, por exemplo, o nono ano, no ano 1, no primeiro ano, o aluno faz o nono 1, no segundo ano ele repete o nono ano e faz uma prova no fim desse segundo ano de repetência para ele ir para o segundo ano médio. Vejam só que loucura! E o país diz que está no rumo certo. Em pleno século XXI, vejam só. E continuando a lista, o governo fala muito de evasão escolar e para isso criou o famoso e polêmico pé de meia. Mas o governo federal já falou sobre a evasão universitária e o sucateamento das universidades federais. Esses dados ele esconde principalmente sobre a evasão universitária. Vocês sabem disso? Já ouviram falar sobre esses dados? Pois é, voltando para cá, movimentos culturais que nasceram lá na década de 1960, como o tropicalismo, ganharam cada vez mais espaço e voz para estimular uma nova geração a buscar o sincretismo cultural, as raízes da identidade brasileira. Na imprensa e na sociedade, intelectuais e artistas debatiam assuntos enraizados como corrupção, desigualdade e injustiça social, alertando para uma maior conscientização política e crítica social urgentes. E é nesse período da década de 1980 que aparece o Rock, ou seja, o rock nacional, com várias bandas como Blitz, Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Capital Inicial e outras, a bradarem em suas letras aquilo que viam no Brasil. Todo o sucateamento de uma nação, todo o sucateamento de uma sociedade que queria continuar a dormir em berço esplêndido. E é essa a questão de ficar deitado em berço esplêndido. O Brasil hoje tem sua população querendo dormir como Macunaíma, dormindo na rede, esperando alguém passar para lhe acender a fogueira enquanto ele treme de frio, mas ainda deitado na sua rede. Esse é o perfil que era falado lá no modernismo, na década de 1920, na Semana de Arte Moderna de 1922, sobre essa figura que é um arquétipo do brasileiro, o Macunaíma. E hoje, em pleno século XXI, quantos Macunaímas não conhecemos por aí, não é verdade? Sobreviventes. Muitos aspectos típicos dos anos 1980 que no Brasil se estendem até hoje, como eu já falei. E se formos um pouco mais exigentes, veremos que até obras escritas há cerca de 150 anos por Machado de Assis são hermeticamente atuais em pleno século XXI. Não é verdade? Foram os retalhos esses coloridos e escolhidos pelo alfaiate das letras João Ubaldo Ribeiro para bordar sua imensa colcha literária. As crenças populares, o misticismo, a vida em pequenas comunidades, a complexidade e as raízes da cultura brasileira aparecem de forma bem-humorada, satírica, irônica, mas crítica,
em O Sorriso do Lagarto. No romance, esses conflitos se manifestam em Santa Cruz, uma ilha fictícia que representa a Bahia, onde ciência e religião se encontram e geram profundas tensões. A obra levanta questionamentos sobre o avanço da ciência, o controle das elites e sua busca pelo poder pessoal em detrimento do povo. O poder social da mídia em denunciar as injustiças, a vida, as paixões, o poder, o próprio poder, a fé, o misticismo e a influência das religiões e os eternos conflitos entre o tradicional e o moderno. E o lagarto começa a sorrir logo na apresentação das cores locais da ilha de Santa Cruz, dos habitantes, da cultura, dos costumes, da gastronomia e das crendices populares, e principalmente a dualidade entre tradição e modernidade, esse choque, profundo choque. E Santa Cruz nada mais é do que um microcosmos do Brasil. Um certo dia, Pedro Arcanjo, um cientista misterioso, cheio de segundas intenções, aporta na ilha, suscitando a curiosidade entre os habitantes. Ele é o arquétipo da ciência moderna e da racionalidade, em contraste com a fé e as crenças locais. Aos poucos, vamos sabendo que ele está envolvido em experiências genéticas e manipulação da natureza, o que levanta questões éticas e morais. Ana Clara, casada com João Pedroso, um homem respeitadíssimo na ilha, se envolve com o Arcanjo, criando um triângulo amoroso que traz à tona paixão, traição e poder. A intenção de Arcanjo é realizar experiências em Ana Clara. Então, enquanto a mulher pensa de uma forma, ele tem as segundas intenções. E Ana Clara padece de uma doença terminal. Esse olhar do cientista para a ciência e a biotecnologia coloca em xeque os limites éticos e a busca pela cura milagrosa, enquanto do outro lado está a religião questionando os limites das atuações da ciência na vida humana. E claro, os moradores da ilha começam a reagir à presença do cientista, apoiados por políticos locais, religiosos e curandeiros locais que entram em choque com as ideias de Arcanjo, gerando debates filosóficos sobre significado da fé e da ciência. À medida em que os estudos de Arcanjo progridem, as consequências se tornam cada vez mais catastróficas, afetando diretamente as personagens. A ilha começa a experimentar eventos estranhos e sobrenaturais. E neste ponto, a narrativa de João Baldo Ribeiro tange o realismo mágico. Os conflitos se intensificam quando os habitantes da ilha percebem os efeitos dos experimentos de Arcanjo, revelações sobre o verdadeiro caráter do cientista e as consequências de seus atos que transformaram a ilha de Santa Cruz. João Ubaldo propõe uma reflexão sobre a natureza humana e a busca por conhecimento além do preço que a sociedade paga ao tentar controlar o mundo natural e a vida humana, entrelaçados com a busca pelo poder, os dilemas éticos da ciência, o conflito entre fé e razão e a manipulação política. Vejam bem, a manipulação política que leva ao caos da corrupção, ao caos da sede pelo poder, ao caos do uso do povo, principalmente daqueles que são mais carentes, mais necessitados e de menor escolaridade, como marionetes para políticos exercerem suas
benevolências, como se fossem Robin Hood, e assim se perpetuarem nas cadeiras do poder, agarrados, atrelados a elas. Não posso falar algemados. Enquanto, na realidade, ninguém sabe sobre os diálogos e as alianças e trocas de pastas para lá e para cá, repletas de dinheiro que ocorrem nos gabinetes presidenciais, ou nos gabinetes dos estados, ou nos gabinetes das prefeituras, gabinetes sem câmera, gabinetes sem escutas. Por isso que defender A, B ou C radicalmente, como é que você pode colocar a mão no fogo por alguém que você não conhece, que não sabe o que faz às escondidas nos gabinetes? Muito perigoso. O alfaiate das letras criou a Ilha de Santa Cruz em O Sorriso do Lagarto como um espelho a ser colocado na frente da própria sociedade brasileira. Eis aqui o que vocês fazem. E sociedade essa que ignora os limites éticos, espirituais e a própria sabedoria popular. Sobreviventes. O Sorriso do Lagarto se passa na fictícia ilha de Santa Cruz, na verdade, um arquétipo das realidades culturais, sociais e políticas do Nordeste do Brasil, como as da Bahia, onde o autor nasceu, mas que se estendem nesse território grande, gigantesco, adormecido desde tempos imemoriais. Em seu bordado, o alfaiate das letras mistura retalhos multicoloridos do romance, crítica social, comédia e ficção científica, formando um amálgama precioso para as pinceladas de realismo mágico, um gênero criativo que combina elementos fantásticos com a vida cotidiana, cunhando uma atmosfera altamente peculiar que quebra a lógica e a racionalidade, típico da literatura de mestres como Moacir Sclia, Gabriel Garcia Marques, Jorge Luiz Borges, e se voltarmos um pouquinho mais, Franz Kafka. Um marco da literatura brasileira, O Sorriso do Lagarto transcende 1989 ao tanger assuntos ainda tão pertinentes, à realidade contemporânea na sociedade do século XXI. Por tais pretextos, o texto é frequentemente citado e objeto de pesquisa em estudos acadêmicos sobre literatura brasileira em universidades, sejam do Brasil ou do exterior, principalmente em Portugal e nos países de língua portuguesa da África. A recepção de público e da crítica foi tão positiva, que fez o Lagarto sorrir frente aos elogios tecidos ao estilo do autor, sua habilidade em imaginar um enredo envolvente, repleto de temas populares costurados, com ironia sobre os próprios brasileiros, a filosofia desse povo e a crítica social em meio ao realismo mágico, que ganhou uma adaptação em 1991 para a minissérie da Rede Globo. Sobreviventes, esse dedinho de prosa sobre um dos mais importantes intelectuais, filósofo e autor de vários romances, crônicas e contos, João Ubaldo Ribeiro, que com muito sarcasmo e ironia aborda as dificuldades do cidadão comum que vive sendo manipulado pelas elites políticas a bel prazer delas e econômicas, principalmente em regiões precárias do Nordeste do Brasil. Claro que Norte, Centro-Oeste, Sul e Sudeste também acontece isso. O Sorriso do Lagarto é um retrato dessas tensões entre tradição e modernidade, além das disparidades sociais e do abuso de poder, reflexo de um Brasil desigual, uma Belíndia e com complexos problemas estruturais
que vão desde o comportamento da sociedade individualmente até preconceitos étnicos e religiosos. Alguma coisa mudou? Pois é. E antes de terminar, eu quero contar-lhes a palestra que João Ubaldo Ribeiro, junto com outros escritores, mas ele era a estrela da comitiva, fez na universidade quando eu era estudante lá na instituição. Eu me lembro da palestra. Estávamos no auditório, muitos alunos, o auditório cheio, e havia um crítico literário que, ao lado do João Ubaldo Ribeiro, explicava os pensamentos, as propostas do escritor em suas obras. E o crítico falava, não, porque o João Ubaldo Ribeiro, pegando assim no braço do João Ubaldo Ribeiro, do escritor, não, porque o João Ubaldo Ribeiro, nessa obra, pensou falar dessa forma. Ah, porque nessa obra ele queria dizer isso. Ah, porque naquela obra ele pensou dessa forma. E o João sempre olhando para ele dessa forma. Sempre olhando para ele, enquanto o crítico ia se inflando e explicando tudo. No final, quando foi dada a palavra para o João Ubaldo Ribeiro, ele agradeceu ao crítico, eu não me lembro mais o nome do crítico, e disse, puxa, gostei da sua interpretação, porque nem eu sabia que eu tinha pensado tudo isso. E claro, todos nós ríamos e ao fim da palestra fomos atendidos. Quem estava com livros recebeu autógrafo nos livros do escritor. Quem pôde fotografar tirou foto com João Ubaldo Ribeiro. Eu sei que lembranças, e naquele tempo não tinham smartphones para ficarmos filmando a palestra, o meu cérebro filmou a palestra. Olha que maravilha, porque eu sorvi daquele momento maravilhoso. Não ficamos a filmar a palestra, ficamos a olhar e a prestar atenção e a pensar sobre aquele momento maravilhoso, e tudo está aqui. Quando eu quero, revisito esse álbum cerebral, mental maravilhoso que compartilho aqui agora com vocês. E bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza na vida e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!